Olá, Igreja Família, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série O Caminho, quando estamos mergulhando nos 4 evangelhos de Jesus e recebendo, aprendendo com os ensinos, os milagres, as palavras de Jesus. Tem sido uma jornada maravilhosa de crescimento espiritual ao recebermos as palavras de Jesus. E hoje, o nosso capítulo da leitura e meditação é João, capítulo de número 11. João 11 é um capítulo extraordinário. Convido você a ler com todo o seu coração, aberto, recebendo tudo que Jesus pode ensinar para nós. E eu quero ler João 11, 25, porque em João 11 vai narrar exatamente Jesus ressuscitando seu amigo Lázaro, que já estava há 4 dias morto. É um grande capítulo com muitos ensinamentos. E o versículo 25 de João 11 diz assim: Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi esta palavra que Jesus disse a Marta, quando estava prestes a ressuscitar o seu irmão Lázaro. Como eu disse, Jesus era amigo dessa família. E esse capítulo, ele é recheado de princípios espirituais, atitudes de fé e reações que nós precisamos ter na nossa vida se quisermos viver o milagre de Deus e não perder as bênçãos de Deus. Preste atenção nisso. Reações são princípios, atitudes de fé e reações. Por que reações? Porque a grande questão da sua vida não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você que fará toda a diferença. É como você encara aquilo que já morreu, é como você encara a perda que aconteceu, é como você encara o diagnóstico que lhe deram, é como você encara um problema que vai mostrar realmente quem você é. Por isso que esse capítulo vai nos mostrar atitudes de fé, princípios que Jesus está ensinando e também reações daquelas pessoas que estavam envolvidas. João, capítulo 11, inclusive, mostra várias pessoas envolvidas naquele milagre, envolvidas naquela situação. Tomé, por exemplo, o versículo 16 vai dizer que ele tinha que deixar de ser pessimista, negativo demais. Marta, a Bíblia vai nos ensinar que ela tinha que parar de lamentar e olhar somente para o passado. Você vai aprender com a atitude, com as reações de cada pessoa que esteve em João capítulo 11. Mas algo muito precioso são princípios espirituais, atitudes de fé que nós precisamos desenvolver ao longo da nossa vida. Pode ser que hoje mesmo você, como Marta e Maria, está enfrentando uma perda, uma luta, uma grande guerra, uma batalha forte. Então você precisa aplicar esses princípios na sua vida. Por quê? Porque fé é uma decisão. Fé não é algo virtual. Fé é você decidir crer. É você decidir seguir a palavra de Deus. E João 11 vai nos ensinar algumas decisões que precisamos tomar. Se fé é uma decisão, eu preciso aprender aqui quais decisões eu preciso tomar para gerar profeticamente o meu milagre, para enfrentar as minhas lutas, as minhas perdas, as minhas dificuldades, porque é disso que Jesus está falando. Ele diz: eu sou ressurreição, eu sou vida. O que Jesus está dizendo é: pode acontecer muita coisa na sua vida, mas isso não é o fim, ainda não acabou. Jesus foi a Betânia para anunciar a Marta e a Maria: ainda não acabou, eu tenho uma obra a realizar. Então guarde no seu coração algumas decisões de fé que precisamos tomar. Primeira decisão de fé que João 11 ensina: buscar Jesus. João 11, 3 vai dizer que Marta e Maria mandam avisar Jesus que Lázaro está gravemente doente. Elas buscam Jesus. Você precisa buscar Jesus o tempo todo. A Bíblia vai dizer que outra atitude de fé é esperar em Jesus.
Elas buscam Jesus, mas Jesus não vai na hora delas, não chega no momento delas, não chega na hora que elas queriam. Nós precisamos aprender que todo processo na nossa vida passa pelo período da espera. Você precisa esperar o agir de Deus, não querer resolver as coisas do seu jeito, no seu braço, mas esperar o agir de Deus. E precisa também crer que Deus tem o jeito dele de operar, a maneira dele e a hora dele. Então não é só buscar a Deus, mas aprender a esperar em Deus. Outra atitude de fé, permitir que Jesus faça o milagre do jeito dele. João 11:39, Jesus vai dizer: tirem a pedra. Marta reage e diz: Senhor, já faz 4 dias, está cheirando mal. Você precisa permitir que Deus opere na sua vida da maneira dele. Você precisa também, outra atitude de fé, receber o milagre de Deus, receber o que Jesus quer fazer na sua vida. Você precisa permitir e receber. Muitas pessoas querem ajudar Deus, dar o seu jeitinho. Deixe Deus fazer, deixe Deus remover a pedra, remova as pedras que impedem você de viver o seu milagre, as suas ressurreições. É lindo isso. Então você precisa buscar, esperar, permitir, receber, recomeçar. Jesus faz um grande milagre na vida de Marta, de Maria, de Lázaro, e eles recomeçam. Mas há algo tão lindo nesse capítulo, que eu e você precisamos aprender. Nós também precisamos reconhecer. Aqui houve uma ressurreição literal, mas muitas vezes na nossa vida existem áreas na nossa história que precisam ser ressuscitadas, áreas da sua vida que precisam de uma ressurreição. Talvez não é literal, mas é a sua vida espiritual que precisa ressuscitar. Você está desanimado, fraco na fé, precisa de ressurreição. Quem sabe é o seu casamento que precisa de nova vida, de recomeço, de ressurreição. Quem sabe são áreas, esferas da sua vida que hoje precisam ressuscitar. E o que a Bíblia vai nos ensinar aqui é que nós precisamos reconhecer quais são as áreas da nossa vida que precisam de um toque de Deus. É aquela autoavaliação sincera, de ação intencional, de declarar: eu preciso dessa ressurreição, porque, como eu disse, fé é uma decisão. Em primeiro lugar, lendo esse capítulo, creia, Jesus é a ressurreição. Ele pode ressuscitar aquilo que está morto na sua vida, mas tudo começa com você reconhecendo aquilo que precisa ser ressuscitado. Diga para ele hoje se é seu casamento, se é sua família, se é um filho, se é uma área da sua vida, e creia que ele pode fazer isso por você. Como eu falei, João 11 é um capítulo recheado de lições espirituais. E no finalzinho do capítulo nós percebemos outra lição espiritual. Porque quando você lê cuidadosamente, depois de um grande milagre como esse, João 11, 45 e 46, vai dizer que após Jesus ressuscitar Lázaro, alguns religiosos judeus resolveram descer e conversar com os judeus e polemizar. É muito incrível isso, como os religiosos preferem polemizar em vez de tomar decisões de fé. Hoje você vai precisar decidir se você vai crer, celebrar, receber ou descer e polemizar, ou ficar com seu coração apenas baseado na religiosidade. Eu convido você a crer e receber aquilo que Deus já tem para você, em vez de descer e polemizar. Algumas pessoas celebraram o milagre, receberam o milagre. A Bíblia diz que houve grande festa, mas teve gente que foi polemizar. O que você escolhe hoje? Crer ou polemizar? Celebrar e agradecer ou descer e ficar reclamando com religiosos? Faça a sua escolha, porque fé é uma decisão e você precisa decidir crer. Jesus disse: quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. Jesus não disse quem falar de mim, ele disse quem crer, ele não disse quem sentir. Você não precisa sentir Jesus, você precisa crer em Jesus. Se você crer nele hoje, não há nada, nenhuma área da sua vida que não possa receber um toque dele e ressuscitar. Receba essa palavra de fé e decida crer naquele que tem todo o poder. Um forte abraço, Deus te abençoe e siga firme na leitura dos evangelhos de Jesus e junto conosco nessa grande série. Até logo mais.